Eu olhando aqui, eu tô olhando de frente. Como é? Tem que olhar para aqui, ó. Aí que tá em cima. Oi, Tuti. Então, boa tarde, pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E vamos começar a falar sobre o nosso tema, né, da nossa live de hoje, que é da ação ao sonho. Então, dizer a vocês que é um tema pensado com muito carinho, né, acreditando verdadeiramente que é uma forma que nós temos de colocar os nossos sonhos, nossos mais verdadeiros desejos, né, na ação, transformando-os em realidade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciana Oliveira. Eu sou coordenadora pedagógica do Agrega. Agrega é uma empresa que tem como o seu maior valor a qualificação de pessoas, por entendermos que pessoas qualificadas, elas são capazes de mudar cenários, elas são capazes de alavancar resultados, elas são capazes de mudar suas vidas. E acreditamos verdadeiramente que estamos aqui para isso. Nós, pessoas, estamos no mundo para isso, para transformarmos esse lugar num lugar melhor para estarmos, ok? Então, começando, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte. Na nossa live passada, eu falei sobre para quem você estuda. E eu gostaria, inclusive, de sugerir que quem não teve a oportunidade de assistir à live, que ela está salva no IGTV do Agrega, certo? Que assista, porque eu acho que vale a pena. Tem algumas falas ali que eu acho que vão fazer sentido para nós, tá bom? E eu gostaria de começar a minha fala de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Planejado é realizado? Então, hoje nós vamos falar dentro dessa perspectiva, ok, gente? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que tudo começa num sonho, num propósito, em um objetivo, não é mesmo? Por exemplo, para estar aqui hoje, isso aqui, estar aqui falando para vocês, para mim, é um sonho. E apesar de eu ter o hábito de falar para pessoas, né, pessoalmente, estar virtualmente para mim é um desafio. E no momento em que eu terminei a live anterior, né, eu faço isso, um processo de avaliação, e a gente vai entender, porque a live para mim é um processo de planejamento. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que quando nós temos um sonho, nós precisamos cuidar desse sonho. Certo? Ele está aqui. Mas é preciso trazermos esse sonho para a instância do concreto. E vocês podem me perguntar, Luciana, como é que a gente traz sonho para a instância do concreto? Como é que eu trago um objetivo para a instância do concreto? Como é que eu trago um propósito para a instância do concreto? Eu trago um sonho, um propósito, um objetivo para a instância do propósito, do concreto, quando eu planejo. E aí eu vou dizer a vocês, planejar não é algo que nós não sabemos. Né? Vamos lá? Nós planejamos. Vou dar um exemplo. Nós planejamos a lista do mercado. Nós planejamos, essa live aqui eu planejei. Né? Nós planejamos alguma coisa que nós estamos desejando adquirir. Isso são planejamentos. É porque nós não aprendemos isso como sendo planejamento. Certo? E nós precisamos cuidar para que seja um planejamento. Então, eu queria trazer para vocês que essa concretude, ela só é possível quando eu saio, quando eu tiro isso daqui de dentro e coloco isso em uma outra dimensão, que é a dimensão do concreto. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês.
não se planeja aqui dentro. Aqui a gente dá o start. Mas é preciso que o seu planejamento esteja em algum lugar que você possa visualizar. Uma folha de papel, uma planilha, um quadro na casa, onde quer que você tenha o hábito de escrever coisas que sejam importantes para você. Vejam bem, estamos falando do nosso sonho. Então eu não posso tratar o meu sonho como algo qualquer. Eu preciso tratar o meu sonho como algo de valor para mim. Ok? Então, vamos lá. No momento em que eu planejo, eu vou dar concretude a esse sonho. Mas vamos lá, vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Quem aqui já fez uma lista de supermercado e chegou lá no supermercado e comprou coisas que não estavam na lista? A lista estava planejada. Quem levou o que não estava na lista? E quem esqueceu de trazer coisas que estavam na lista porque não olhou para a lista? Ok? Então, isso aí é um planejamento. Lista de supermercado é um planejamento. Mas, às vezes, tratamos essa lista de uma forma, esse planejamento de uma forma amadora. E o que nós vamos falar aqui, certo? É um planejamento numa instância mais assertiva, mais profissional, ok? Então, a primeira coisa, e eu vou trazer para vocês aqui, a minha realidade, dando exemplos a vocês do que é que a gente está falando, tá bom? Então, por exemplo, quando eu pensei essa live, eu vou tomar ela sempre como referência, tá bom, gente? Então, assim, quando eu pensei essa live, primeiro eu disse, eu gostaria de falar para as pessoas como dar sentido aos seus sonhos, como transformar algo que está na instância do sentir e do pensar em algo concreto. No momento em que eu penso e faço essa proposta para mim, eu resolvo colocar isso em prática. Então, eu preciso planejar essa live. Oxe, Luciana, você precisou planejar para vir aqui falar disso? Sim, precisei. Porque quanto mais planejadas as coisas estão, menos chances elas têm de dar errado. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz. Eu fui me perguntar o que era que eu queria, assim, qual era o meu propósito inicial. Qual foi o meu propósito inicial, gente? Fazer a live, ok? Aí, eu vou precisar construir algumas das ações para que essa live se concretize, ok? Então, a primeira delas é o que é que eu vou fazer para transformar o meu desejo de fazer uma live em uma live. A primeira coisa que eu fui fazer foi arranjar um tema para essa live. Então, essa é uma ação. A minha primeira ação é o quê? Nesse o quê, eu preciso construir um tema para a minha live. Ok? Por quê? A segunda pergunta que eu preciso responder. Por que eu preciso construir um tema para a minha live? Porque nas redes sociais, e é o veículo que eu tenho hoje para fazer uma live, para fazer essa fala, nas redes sociais, eu preciso dar nome ao que eu vou fazer. As pessoas precisam conhecer o que eu vou fazer por um título, ok? Então, o título do meu trabalho, da minha ação, é um tema, é o título, é a minha ação. Então, a ação é construir um título, certo? E por quê? Porque eu preciso do título para promover a minha live. Fica claro isso? Aí eu faço a outra pergunta. Quem é que vai construir o título? Ora, se a live é minha, certamente que quem vai construir o título sou eu. Eu posso pedir ajuda às pessoas, a pessoas que eu conheço e tal. Mas, em geral, quem constrói essa ação sou eu. Eu sou a protagonista dessa ação. Certo? Pedi ajuda, sim. Pedi ajuda a algumas pessoas. Perguntei a elas o que elas achavam desse tema. Certo?
e bati o martelo de que o tema era esse. Vejam só, eu pensei o que eu tinha para fazer, então a minha primeira ação era o tema. Segundo, por que eu tenho que conhecer o tema? Porque eu preciso construir um título e é através dele que eu divulgo, certo? Quem faz isso? Eu preciso dar ao autor a sua ação. Eu preciso dizer quem é o protagonista dessa ação. Eu preciso dar responsabilidade a alguém. Quem é esse alguém? Sou eu. Ok? E eu vou ainda para um outro ponto. Como é que eu vou construir essa ação, esse tema? Bem, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou fazer um brainstorming, né? Ou seja, uma tempestade de ideias, lançando diversos temas, até um que me agrada. Essa é a metodologia que eu uso para elaborar os meus temas, ok? Outro ponto que é importante, onde? Em geral, gente, nós construímos nossas ações em um espaço físico. Por exemplo, esse aqui é o meu local de trabalho. Certamente que foi aqui que eu sentei e fui devagar, né, para encontrar esse tema, ok? Ou então um espaço virtual. Por exemplo, eu posso, através do Instagram, do Instagram não, do WhatsApp, conversar com algumas pessoas perguntando a elas o que é que você achou, o que é que você entendeu? O que é que você achou do meu tema? Eu pensei esse tema, me deu uma ideia, faz sentido. Eu preciso de um lugar onde precisa ser claro para mim, ok? Quanto custa para mim eu construir essa ação de pensar o tema? Algumas pessoas podem dizer, não custa nada. Pensar não custa nada, quem disse? E o tempo? Esqueceram? Lá na minha fala, por isso que eu estou falando sempre dessa live que aconteceu a semana passada, né? Para quem você estuda, eu falei do tempo. Tempo, gente, é uma moeda muito cara. Então, no momento que eu sento para planejar essa live, eu estou dedicando tempo a ela. Eu estou dedicando conhecimento a ela. Fica claro isso para vocês? Então, não é nada. É sim. Tem um tempo que eu estou dedicando aqui. Ok? É bem isso. 5W2H. Perfeito. Ok? Então, vamos lá. E, por fim, eu preciso me perguntar quanto tempo eu tenho para organizar esse tema. Eu preciso ter para mim um deadline. Por que eu preciso estabelecer para mim o meu limite de tempo? Porque senão, gente, lembram na live anterior do quanto vocês falaram para mim de postergar? É isso aí. Se eu não estabelecer para mim um tempo para eu resolver, eu posso perder o tempo. Porque eu vou dizer aqui uma coisa a vocês que eu não sei se vocês sabem. Planejar tem prazo. Observe como vocês, às vezes, têm uma ideia super massa, né? E vocês guardam na gaveta. E lá uma hora vocês pegam essa ideia, vocês olham para ela, já não faz mais sentido. Passou o tempo dela. Ok? Então, assim, é muito, mas muito importante mesmo, que ao planejarmos, nós automaticamente coloquemos em prática. Se vocês pararem para observar, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu vou dar a segunda ação, eu só falei da primeira. Eu vou dar para a segunda ação para vocês. No momento que eu estabeleço o tema, eu preciso pedir a uma pessoa para fazer a peça. É a segunda ação. Porque eu preciso da peça, porque a peça é o veículo através do qual eu vou divulgar. Ou porque, certo? Quem vai fazer isso? Bem, eu tenho que oferecer, eu tenho que fornecer insumo para a pessoa, para o meu web designer, né? Para que ele faça a minha peça.
Ele só vai poder fazer a peça do jeito que eu quero se eu passar para ele as informações que ele necessita para produzir a peça. Caso contrário, ele vai fazer uma peça que não é o que eu pedi. Concordam comigo? Então, assim, olhem só. Quem vai fazer isso? Quando? Bem, eu tenho um prazo. Porque se eu resolver divulgar só hoje, que horas, né? Se eu só receber essa peça hoje, entreguei a ele ontem à noite para fazer a peça, para eu divulgar hoje, para vocês estarem aqui hoje, como é isso? Certamente eu não terei pessoas nessa peça, ou pelo menos não uma quantidade interessante de pessoas nessa live. Fica claro isso para vocês? Então a gente precisa entender o tempo. O tempo, ele é um parceiro se nós soubermos fazer um bom uso dele. Caso contrário, eu garanto a vocês, ele se volta contra nós e cobra o preço. Fica claro assim para vocês? Então vamos lá. Quando eu peço a peça, que instrumento eu uso? Como eu faço isso? Eu faço através de uma mensagem. Ô, gente, fica parecendo assim, mas a gente precisa fazer essas coisinhas miudinhas todas? O que vocês acham? Será que a gente precisa? Será que a gente precisa ser criterioso, minucioso ao planejar? O que vocês acham? Pensem aí. Será que o planejamento demanda da gente realmente que a gente seja tão, detalhista? É porque às vezes a gente quer planejar, sabe aquela expressão, quer planejar a facão? Planejamento não funciona assim. Se tivermos um professor aqui, ele vai lhe dizer, se eu planejar assim, minha aula não acontece. Entendem? Então, planejar demanda da gente esse cuidado, esse esmero com as etapas do planejamento. Porque senão, no fim, as coisas não acontecem e você não sabe o porquê. Porque quando você planeja etapa por etapa, ação por ação, bem pequenininho, se algo der errado, você sabe exatamente onde foi. E aí é que a gente vai para uma etapa que para mim ela é importantíssima no planejamento, que é a avaliação. E a avaliação, ao contrário do que a gente tem o hábito de aprender nas escolas, que a avaliação serve para punir o erro, a avaliação serve para correção de rota. Nós só aprendemos, gente, se a gente olha para o erro da gente como uma perspectiva de acerto. Então vamos olhar para o nosso erro como um aliado importantíssimo para a nossa caminhada. Então, assim, eu disse a vocês, eu fiz uma live a semana passada, para quem você estuda, terminei a live. No outro dia eu assisti a live toda de novo. Imaginem o que é, eu assisti a mim mesma falando durante a hora, de um assunto que eu sei que o quê? Encontrei um monte de coisinhas, Depois vocês acham que parou por aí? Não. Eu fui buscar pessoas extremamente rigorosas em suas avaliações. Um deles, inclusive, é um filho, né? E minha nora. E solicitei deles que fizessem a minha avaliação. E vocês querem saber? Eu anotei cada ponto que eles sinalizaram para mim. Assim, vejam só, para botar minha cara na tela aqui, lembram que eu disse a vocês? Alguma coisa eu tenho que saber. Mas será que eu sei tudo? Não sei. E como é bom quando você tem pessoas queridas, que você pode pedir a elas que avaliem o que você fez. Porque quando você pede e elas lhe dão esse feedback, você pode fazer melhor. Então, o que é erro? Se eu achar que eu sou infalível, eu corro o risco de errar no mesmo lugar. Então, vejam só, avaliar o planejamento, acabei de executar a minha primeira ação. Ficou tudo como eu queria, minha peça ficou como eu pedi ao designer,
Ficou? Que massa. Não ficou? Ajuste aqui. Ó, essa letra saiu torta. Ó, esse acento não tem. Eu preciso ter esses cuidados. Fica claro para vocês? O outro passo, só para vocês entenderem. Já tô com a peça na mão, já tem o dia, né, definido. Eu tenho que construir um texto que acompanhe a peça. Porque às vezes quando eu escrevo do sonho à ação, pode ficar parecendo para vocês que tá tudo claro, ou pode parecer para mim que tá tudo claro. Mas isso é uma outra coisa muito importante. Eu sou responsável pelo que falo, mas eu também tenho que cuidar da forma como você escuta. Então eu preciso pensar o texto. É outra ação. Por que eu preciso pensar o texto? Porque é nesse texto que vai dizendo o que é que eu quero dizer com aquele tema. Vai ficando claro, gente, isso para vocês? Então, assim, avaliar, certo? Planejar e avaliar cada uma das ações, à medida que você vai executando, vai lhe dando o senso do quanto você vai caminhando. Você vai tendo a certeza de que você não está parado no tempo. E cada ação que você for promovendo, vá fazendo o chequezinho, né? A gente vai fazendo o chequezinho e esse cheque vai me dando a sensação de que eu estou construindo ações no tempo. Eu estou avançando. Isso vai ficando claro, gente, para vocês? Observem só. Eu fiz uma pergunta para vocês lá atrás. A pergunta foi: planejado é realizado? O que é que vocês acham? Quando eu faço um planejamento maravilhoso, significa que eu realizei a ação? Vamos lá? Vamos me ajudar? Planejado é realizado? A pergunta é essa. Não. Sim. Gente, quando eu planejo, eu dei concretude, mas eu não realizei a ação. Então, planejar é uma ação, mas não significa que você construiu a ação de fazer acontecer. Quando eu coloco no papel que eu tenho que pensar o tema, não significa que eu pensei o tema. Quando eu coloco no papel que eu preciso solicitar do web designer a peça, não significa que eu mandei a mensagem para ele fazer. Quantas coisas vocês botaram na agenda de vocês, de que eu preciso fazer, e vocês deram por conta depois que não fizeram? Então, planejado não é realizado. Fica claro? Por exemplo, eu tenho uma agenda. Minha agenda tem um monte de coisa escrita. Vou dar um exemplo. Eu sou terapeuta. Eu tenho clientes que estão agendados para virem para a consulta. Virem para a consulta hoje virtual. Certo? Está agendado. Mas se o meu cliente, por alguma razão, não puder participar, vir para a sessão dele, está realizado? Não, está só planejado. Isso fica claro para vocês? Então é muito, muito importante que depois que eu planeje, e olhe que é difícil eu conseguir planejar tudo, certo? Mas é muito importante que depois do meu planejamento, eu parta para a prática, ok? Colocar a ação na prática. Aí sim eu estou realizando. Isso fica claro, pessoas? Então, eu trago isso para vocês porque eu vou dar um exemplo. Eu disse na live passada, né? O quanto eu gosto de estudar. E de repente eu me vejo encalacrada com um monte de coisa que eu preciso dar conta. Claro, né? Tem TCC que precisa entregar, tem aula que precisa assistir, tem um monte de coisa que você precisa fazer, sem contar que eu tenho o meu trabalho. Então, vamos lá. Mas quando eu pretendo fazer um estudo,
eu preciso planejar isso. Preciso planejar, inclusive financeiramente, para ver se é viável ou não dentro da minha realidade. E se não for, Luciana? Se não for, a gente pode tentar fazer acontecer o cenário para que eu possa dar concretude a isso. Não sei se estou me fazendo clara nesse aspecto, mas eu gostaria de lembrar vocês de que nós temos a possibilidade de construirmos ações que levem a gente a outras ações. Lembram quando eu falei, e eu estou sempre me remetendo à minha live passada, porque eu acho que vocês precisam, quem não teve a oportunidade, que vá lá e visite, porque lá eu falava de nossas oportunidades, nossos espaços de privilégio, certo? Para que a gente possa cuidar disso, para que a gente possa cada vez mais trazer para a nossa prática as nossas intenções de ação. Isso fica claro para vocês? Então vamos lá. A partir do momento em que eu faço a avaliação do meu planejamento, gente, o que é que essa avaliação pode me dar como um feedback? A minha avaliação, eu mesma avaliando o meu planejamento. O que é que essa avaliação pode me dar enquanto feedback? Me ajuda aí. Colocar práticas, ações no planejamento. Exatamente. Mas eu quero saber a minha avaliação, o que é que ela me dá enquanto feedback. Vamos lá? Quando eu olhar para o meu planejamento, e que eu for avaliar cada uma das ações que eu coloquei ali, o que é que eu preciso buscar, que perguntas eu preciso fazer nesse momento da avaliação. Vamos? Quem pode me ajudar aí? Tá todo mundo aqui participando, é isso aí. Mas me ajudem. Uma autocorreção. Muito bem, Fernanda. Como seria uma autocorreção? Identificar riscos futuros. Perfeito. Adalto? Buscar resultados? Isso. Melhorias? Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que diz: nada é tão bom que não possa melhorar. Minhas prioridades. É isso mesmo. Se está atendendo ao meu objetivo. É isso, gente. Está bom? O que ficou ruim? O que pode melhorar? É isso. O nome disso é aprimoramento. Eu faço um planejamento, às vezes, acreditando que ele é o melhor de todos. Eu não acredito que alguém perca tempo, sente e planeje algo para dar errado. Concordam comigo? A gente quer planejar para dar certo. E pode acontecer de não dar certo? Alguma coisa sim. Mas quando a gente planeja com o cuidado... Teve uma pessoa que me perguntou na live passada, assim, eu não sei se ela está hoje aqui na live, ela me perguntou, e se a gente falhar? Faz parte. Mas o planejamento, quando a gente está com o planejamento amarradinho, né? Tá tudo muito... eu vou usar uma expressão que as pessoas não gostam muito não, mas eu gosto. Tá tudo muito no controle. Aí, o nome já fala, é planejamento, tá amarrado. Ok? Então, você tá com isso amarrado, você vai trazendo a perspectiva da ação e quando você avalia, você tem... Lembra quando eu falei aqui inicialmente? Se você planejar no miudinho, quando você se percebe no equívoco, você sabe exatamente onde você vai precisar refazer, onde você vai precisar retomar. Fica claro isso? Exato, não é para desistir não, é só para fazer aquilo que uma pessoa colocou lá em cima, que é a correção de rota. Existe a possibilidade de fazer correção de rota, de corrigir, gente. Ok? Então, se eu sei onde foi que eu errei, é ali que eu trabalho. Eu não preciso jogar o planejamento todo fora. Eu só preciso alterar aquela etapa que eu não dei conta. E vou dizer mais. Às vezes eu não dei conta porque eu dimensionei o prazo
de uma forma equivocada. Ou então, porque eu não observei que antes daquela etapa tinha uma que eu não lembrei. Outro dia eu brincando, eu faço muito, né, orientação de estudos, e eu estava com uma pessoa, ela queria um concurso público, né? E no trabalho de orientação de estudos com ela fazendo exatamente o plano de ação dela, né? E ela me disse assim, é porque eu vou me inscrever em tal concurso. Era a primeira ação dela. E eu perguntei para ela, mas você se conhece para saber se você gostaria de exercer essa função? Então vejam só, antes dela colocar lá a prática, a ação de inscrever-se num concurso, ela precisava fazer um processo de autoconhecimento para saber se aquele concurso era um concurso que contemplava as expectativas dela. Enquanto a ação pós-concurso, passou no concurso, vai trabalhar com isso, nem sabe se gosta. E olhe quanto tempo ela despendeu para estudar, para ser aprovada naquele concurso. Um concurso que ela sequer sabe se vai ser bom para ela ou não, se ela vai gostar ou não. Fica claro isso para vocês? Então, e a gente falou de autoconhecimento também na live passada de para quem você estuda. Então, eu estou trazendo esses passos para vocês entenderem que quando eu parto para planejar, lembrem, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, certo? Mas quando eu parto para planejar, essa pessoa, eu, precisa minimamente saber que sentido o que eu vou planejar tem para mim. Porque se eu não souber que sentido que eu planejo tem para mim, eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo planejando algo e quando eu alcançar esse algo, ele não vai fazer sentido algum. Sabe? E não se recupera tempo perdido mesmo não, gente. Tempo passado é tempo passado. Se ele foi passado com ações importantes, ele não é perdido. Mas quando ele é passado porque eu não dei tratamento às minhas ações, para transformá-las em algo de valor para mim, é tempo perdido. Olha que maravilha, planejo todo domingo minha semana, eu também. Minha agenda ela é feita no domingo. Durante a semana, eu coloco as coisas que eu vou marcando durante a semana, mas é no domingo que eu pego minha agenda, é no domingo que eu olho para ela e tenho uma ideia do que é que a semana será para mim. Fica claro? Estamos na mesma página? Então, quando eu pensei em trazer isso aqui para vocês, presta atenção, a gente está no primeiro passo que a gente falou aqui foi de planejar. E eu fiz a pergunta, planejado é realizado? A resposta aqui é não. Certo? Planejado não é realizado. Oitê. Planejado não é realizado. Planejado é uma ação, é um passo para realizar. Ok? O planejamento é um mapa, mas não é a viagem. O planejamento é onde estão as minhas ações, mas não são as minhas ações. Gente, é importantíssimo que eu tenha essa clareza. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente faz. A gente planeja o estudo da gente da semana inteira. E na hora vai olhar Instagram. Planejado não é realizado. Eu perdi meu tempo, ó. Eu perdi a moeda cara tempo. E quando chega no fim do dia, que eu olho e digo, não fiz. Mas o que foi mesmo que eu fiz hoje, o dia inteiro que eu não fiz o que eu planejei fazer? Eu me distraí. E vou dizer uma coisa horrível para vocês. Estamos num tempo... Aliás, antes disso, nós já estávamos. Nós estávamos num tempo virtual muito intenso. E um tempo virtual que era um ladrão de tempo. Sabe? Se vocês observarem bem, quantas pessoas
perdiam tempos preciosos nas redes sociais. Eu digo assim, vendo a vida de quem não sabe nem que ela existe. Mais ou menos assim. A gente sabe da vida de um monte de gente que nem sabe que a gente existe. E a gente perde o tempo da vida da gente, deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer para estar na fofoca da vida alheia, né? Redes sociais, vamos lá. Que hoje está com uma outra função. Mas vejam bem, esse mesmo aparelho que me possibilita estar aqui falando com vocês é o aparelho que eu poderia estar agora, né? Ao invés de fazendo isso aqui, né? Trazendo para vocês, dividindo com vocês um pouco de algo construído ao longo de minha vida, certo? Eu poderia estar aqui olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, jogando paciência, certo? Então, prestem atenção ao uso e ao desuso que nós fazemos daquilo que é a nossa oportunidade, nossos privilégios, que são os nossos privilégios. Só pode perder tempo no celular quem tem um celular, que pode ser um instrumento maravilhoso para você estudar e pode ser um instrumento maravilhoso para você simplesmente, olhem só a expressão, matar tempo. Você joga o tempo fora, gente. Mata o tempo. Olha a expressão. Sabe? Então, assim, isso quer dizer, Luciana, então você é contra as redes sociais? Eu não sou contra nada. Mas eu sou a favor de um bom uso. Por exemplo, eu agora não tenho nada para fazer. Nada. Eu vou aqui postar uma coisa que eu achei legal, vou falar com uma amiga, vou ligar para uma pessoa legal, vou estudar aqui. Que massa! Agora você senta para estudar, começa a fazer uma pesquisa, dê um plim de que entrou uma conversa no seu WhatsApp e você esquece a pesquisa. Entendem isso? Então você jogou seu tempo fora. E aquilo que estava planejado foi pro ralo. Literalmente você jogou fora. Foi para o ralo. Entendem isso, gente? Então eu estou falando para vocês da importância do nosso tempo no planejamento. Porque se eu não cuidar do tempo no planejamento, a tendência é que eu jogue o tempo fora. Ou subdimensione ele, minhas ações nesse tempo, ou eu faça o contrário. Eu hiperdimensione as ações no tempo. E tanto um quanto o outro são desestimulantes, porque você constrói acreditando que algo vai acontecer e esse algo não se dá. Eu vou dar um exemplo a vocês com uma situação muito interessante que aconteceu, né? Nessas minhas andanças. Eu tenho uma cliente que é uma figura assim maravilhosa, uma mulher inteligentíssima. Pra vocês terem uma ideia, ela fez um concurso para Defensoria Pública, foi para isso que ela veio para mim, para estudar para concurso, passa no concurso. Passa, para vocês terem uma ideia, ela passa em 3 concursos para a Defensora Pública no mesmo período. E ela entra para trabalhar, com todo o afã de quem quer trabalhar, né? E um dia ela olha para mim e faz assim, eu tô sofrida. Eu tô sofrida porque eu não consigo fazer acontecerem as coisas da forma como eu pensei. E quando eu pergunto a ela, mas como é que você tá fazendo? E ela me diz assim, é porque eu preciso, preste atenção, eu preciso dar 20 sentenças num dia. E eu perguntei a ela, mas onde está escrito isso? E ela diz, não, isso eu que estabeleci. Vocês entendem o que é o planejamento? Ela planejou que ela tem que dar 20 sentenças por dia. Humanamente impossível. Fica claro isso para vocês? Então, quando a gente começa a conversar, ela vai percebendo que ela subdimensionou o tempo dela, certo? Dentro da perspectiva do que ela tinha que fazer. Fica claro isso? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Por exemplo, tem gente que acha que faz uma pós-graduação em 6 meses. Ok? A gente acredita, às vezes, que a gente constrói algumas ações em um intervalo de tempo que essas ações elas não conseguem verdadeiramente se colocar como a prática. Então, gente, meu convite para vocês é
Cuidem do que vocês planejarem, para que aquilo que foi planejado se torne uma ação, a prática, e que essa prática tenha um tempo para ser exercitado. Ok? Então, é fundamental que a gente faça dessa forma. Porque quando eu partir do planejado para o realizado, esse realizado precisa acontecer dentro de um tempo proposto. E caso não aconteça, é preciso que eu me pergunte o que aconteceu para não acontecer. Isso fica claro para vocês? Eu preciso fazer perguntas para mim, porque ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Às vezes a gente planejou dentro de um tempo, mas pode acontecer uma questão de saúde, mas pode acontecer uma questão de... Por exemplo, eu já tive uma live, até com uma parceira minha que está aqui, que daqui a pouco eu vou falar de um trabalho que eu faço com ela, né? Já teve uma situação que nós tivemos naquele tempo de muita chuva aqui em Salvador, muito vento, né? Eu não tive internet. E a gente precisou transferir a live. Então, não aconteceu por quê? A pergunta do planejamento. Não aconteceu porque naquele dia havia uma instabilidade na internet que não me permitia acontecer. Então, isso fica claro para vocês? Do que é que a gente está falando aqui? Que quando a gente planejar e que a gente for levar essa ação para o tempo, que essa ação seja cuidada, porque lembrem sempre, quem startou o planejamento foi um sonho. Quem startou o planejamento foi um objetivo, foi um propósito. Foi algo que fez sentido para mim, algo que é importante para mim. E isso eu preciso cuidar. Então, o meu planejamento, ele precisa ser tratado com muito cuidado. E as minhas ações também. Eu também preciso cuidar das minhas ações no tempo. Para que na hora que eu faça a avaliação, a resposta não seja, não aconteceu, porque eu esqueci. Eu esqueci o meu sonho, vejam só. Não vale. Concordam comigo? Então, esse é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. Certo? Alguém tem dúvidas de alguma coisa? Gostaria de perguntar algo que eu possa trazer algo mais para vocês? Algo do que vocês gostariam e que eu nesse momento posso não ter contemplado, não sei. Tudo ok? Então vamos lá. O que é que eu queria trazer para vocês? Hoje, exatamente hoje, às 20 horas, eu vou fazer uma live com uma colega, vocês até podem ver aí que está no Agrega, né, que é a colega Rosilene. E nós vamos fazer uma live sobre motivadores e sabotadores. É uma live bem interessante, falando de dois pontos muito importantes em nosso planejamento. Ok? E eu estou aqui convidando vocês para participarem dessa live hoje às 20 horas. E essa live vai startar um outro processo. Uma vez por mês, nós temos uma oficina. Eu e Rosilene construímos uma oficina. Na próxima quarta-feira, de hoje a 8, nós teremos... Muito obrigada, Paty. Nós teremos uma oficina que será papéis e crenças. Eu não sei se vocês sabem que nós residimos, né, no nosso sistema de crenças, no nosso castelo de crenças. E quando essas crenças elas são boas, maravilha pra gente, né? Vamos para o alto e avante. Mas quando essas crenças não são boas, elas tendem a nos impedir de chegarmos aos nossos propósitos. E aí, para vocês que participarem desta live, desta de agora, desta minha aqui, certo? O que é que eu vou pedir a vocês? Se vocês que tiverem interesse em participar da oficina, quando eu terminar a live com Rosilene às 21 horas, nós vamos postar a peça de divulgação da oficina.
Essa oficina tem um custo. O valor dessa oficina é R$ 25,00 por pessoa. Cada 2 pessoas pagam R$ 40,00, certo? E por que elas têm um custo? Ela acontece no Zoom, ela tem uma quantidade limitada de possibilidades de participação, porque eu só tenho capacidade para 98 pessoas, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? A pessoa vai chegar no lugar da peça de divulgação, da oficina Papéis e Crenças, vai colocar ali, eu quero participar. Nós vamos pegar esses nomes, bote seu nome, bote o seu Insta, claro que vai aparecer como seu Insta, mas bote seu nome, tipo assim, se fosse eu coloco o Luciana e boto, eu quero participar, Luciana Oliveira, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sortear 3 pessoas para terem uma total isenção do valor da oficina. O valor não é por mês, o valor é da oficina. É uma oficina por mês, certo? Valor de R$ 25,00. É uma oficina. Uma oficina das 20 às 22 horas. São 2 horas com o material trabalhado ali. Certinho? Então, você vai, coloca isso lá, eu quero participar. E bota o seu nome do lado. Nós vamos fazer um sorteio. Sexta-feira, nós vamos divulgar aqui no Instagram do Agrega as 3 pessoas que ganharam 100% na inscrição da oficina. Agora, tem que participar. Porque tá guardando o lugar de 3 pessoas, ok? E as demais pessoas que não forem sorteadas, mas que estiverem com o seu nome aqui, dizendo eu quero participar, vão poder se inscrever com 50% de desconto. Ou seja, ao invés de pagar R$ 25,00, vai pagar R$ 12,50. Ok? Então, eu espero vocês verdadeiramente, mas assim, com o coração aberto, para que vocês estejam lá com a gente hoje à noite, comigo e com Rosilene, assistindo a Motivadores e Sabotadores. Acredito, gente, que vai ser muito legal. Certo? A gente sempre tenta construir coisas assim que façam sentido para quem escuta, né? E logo depois nós vamos postar a peça de divulgação da oficina. E é lá, Pati, eu quero participar. Pois é, Pati, eu quero que você coloque isso lá quando eu acabar às 21 horas a minha live com Rose, Motivadores e Sabotadores, e colocarmos a peça de divulgação da oficina de Papéis e Crenças. Ficou claro isso para vocês? Olha aí, Rose tá aí, será um prazer estar com vocês. Eu acredito verdadeiramente que vocês vão gostar. As oficinas da gente, elas têm, graças a Deus, um impacto importante na vida das pessoas. E como eu disse a vocês, né? Estamos aqui pelo Agrega. O Agrega para nós é a empresa que é o ovinho de Indês, né? Como a gente diz, que a gente ama tanto. E porque o Agrega tem essa característica, né? De gostar de gente, de querer ver gente brilhando. Porque a gente não foi feito para brilhar, como diz o nosso querido Caetano. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Aguardo vocês hoje, mais tarde, na live com Rose, viu? E espero verdadeiramente contar com vocês lá na nossa oficina, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, alavancando bons resultados para todos nós. Tá bom? Um beijo grande para vocês e acredito que a nossa live estará gravada no IGTV daqui do Agrega, tá? Muitas saudades, Tê, você não tem ideia do quanto. Muito obrigada, Leidiane, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu garanto a vocês que a gente só consegue fazer isso porque a gente tem pessoas que realmente entendem e compram a ideia, tá? E pedir a vocês sempre, sigam a gente tem aqui no Agrega um trabalho de orientação de estudos. A gente tem, inclusive, um curso em EAD de orientação de estudos que nós fazemos, que tem tido um resultado muito importante, né? Assim, muitas pessoas que querem
passar em concurso público, que querem ingressar na universidade, que têm tido resultados bons, certo? E esse produto nós temos em EAD por apenas R$ 99,90. São 12 sessões de coaching educacional, que eu chamo de orientação de estudos. Tá bom? Quem quiser saber mais informações a respeito disso, pode falar com a gente diretamente aqui pelo direct. Tá? Um beijo pra vocês e muito obrigada. Viu, gente? Até a próxima. Beijo! Aqui a Almi colocou www.eadbox.com.br/Grega Bahia. Tá certo? Obrigada a todos vocês. Tchau, Rose. Até mais, Rose. Até às 20.